Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani, eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas e estamos aqui numa série de videoaulas falando sobre a operação de derivação, né? Então nós vimos as regras de derivação e na videoaula de hoje nós vamos ver então regra da cadeia. Bom, vamos supor a função f de x, essa aqui, né? F de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Muito bem. O que eu gostaria que vocês entendessem é que nenhuma das regras que a gente já apresentou para vocês nas videoaulas anteriores resolve o problema de obter a derivada dessa função, né? A gente tem, é verdade, regras para derivar tanto a raiz quadrada de x, quanto x ao quadrado mais 1. O problema é que nós não temos uma regra para derivar raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então é o que aparece aqui, né? A gente define uma função g de x, raiz quadrada de x, e uma h de x, x ao quadrado mais 1. Quer dizer, é fácil, e nós já vimos isso, obter a derivada g', né? E a h', né? As derivadas de g e de h. No entanto, não temos como resolver o problema da f, por quê? Porque a f é a composição dessas duas funções, e nenhuma daquelas regras consegue tratar esse caso. E é para isso que a gente vai estudar, então, a regra da cadeia. A regra da cadeia resolve esse problema quando eu tenho uma função que é composição de outras duas funções, ok? Muito bem. Então, a definição então, da regra da cadeia, né, a gente vai tomar então duas funções fg, né, que a gente vai compor, vai fazer a composição delas, né, e vai querer obter a derivada delas. Primeiro vamos imaginar as condições para a gente poder aplicar a regra da cadeia. Primeiro que a g tem que ser diferenciável em x. Segundo, que a f tem que ser diferenciável em g de x. Então, a função composta f composta com a g vai ser diferenciável em x, tá? E a definição dela está aqui, né? Então, o que aparece aqui dentro do parêntese é essa nova função, que é a função composta da f com a g, a f bola g, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui, então, é tentar obter a derivada dessa função aplicada a x, né? Isso é igual ao quê? É igual a derivada da f, tá? Aplicada na g, vezes a derivada da g, ok? Observem que a primeira função, a f, é aquela que na composição ela está mais à esquerda. E a g, que é essa aqui, né, que aparece aqui e aqui, é a que está à direita, né, na operação de composição, né? A f é aquela mais externa e a g é mais interna. Ou seja, na composição da f com a g, a gente aplica a f sobre a g de x, né? Ok? Bom, além dessa forma de expressar a regra da cadeia, observem que agora eu consigo derivar a composta f com a g, por quê? Bom, se a f eu sei derivar e a g eu sei derivar, se elas são deriváveis pelas regras anteriores, tá? Então eu consigo montar essa formulação aqui para obter a derivada então da composta. Uma segunda formulação que também é muito importante, muito interessante, é essa aqui. Então o que a gente faz? A gente usa a transformação de variáveis, a gente muda as variáveis, tá? Para tentar separar. Então nós temos a função y, que é a função composta da f com a g. Essa é a y. Essa que eu quero obter a derivada dela em relação a x. Y, né? Y é igual a f de u. E u é g de x, né? Então aqui eu tenho claramente a y é a composta da f com a g. É f aplicada a g de x, ok? Bom, então qual é essa formulação então para a regra da cadeia? Está aqui, né? Tá, a derivada que eu quero obter é essa aqui, né? A derivada de y em relação a x, né? E eu sei que isso é a derivada de y em relação a u, daqui, né? Eu tiro isso, né? Vezes a derivada de u em relação a x, ou seja, a derivada de g em relação a x, né? Observem que essa formulação aqui, tá? Ela é muito interessante, mas ela é
completamente equivalente a essa outra formulação, é a mesma coisa, observem, dy du é a derivada da f, já que y é igual a f de u, aplicada na g de x, já que a g de x é u. Né? E a g' de x é a derivada da g em relação a x, que está aqui, ó. U é g de x, derivada de u em relação a x, derivada da g, né? Ok? As duas formulações são exatamente iguais. Se pode em alguns casos aplicar uma, em outros casos aplicar outra. As duas são muito interessantes, né? E elas permitem fazer raciocínios muito legais. Vamos então mostrar como é que se aplica, então, de fato, se aplica na prática a regra da cadeia, né? Exatamente naquele problema que a gente disse que não dá para resolver com as regras que a gente tinha visto anteriormente, que é aquela função f de x, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, né? Então vamos tentar derivar essa função. Bom, a gente tem duas possibilidades, né? Primeira formulação e segunda formulação, né? Que a gente apresentou ali. Primeira formulação, então, a derivada, então, da f vai ser o quê? Vai ser, aqui, ó, tem que ter cuidado, que a f aqui do exemplo é, na verdade, a composta, certo? E nessa formulação aqui é a y. A f daqui, ó, é a raiz quadrada de x e a g é a x ao quadrado mais 1. Só tem que fazer a adaptação, né? Então, a f de x é a composta da g com a h, ok? É isso que está aqui, ó, tem que entender isso, né? Ok? Então, a g aqui vai representar aqui nessa formulação, a g vai representar a raiz quadrada e a h vai representar o x ao quadrado mais 1, né? Eu só mudei em relação ao que foi mostrado aqui no problema original, eu só mudei aqui a formulação um pouco, ok? Todo mundo entendeu aqui? Muito bem. Então, a f de x é a composição da g com h, ou seja, a g aplicada a h, e, portanto, né, primeira solução, tá aqui, ó. Portanto, né, a gente precisa da derivada, nós precisamos da derivada da g em relação a u, né, e a g, então, é a raiz quadrada de u, né, então fica 1 meio de u na menos 1 meio, ok? Que é 1 sobre 2 raiz de u, ok? Depois nós vamos montar aqui, tá? Só estou olhando aqui. E a h é o x ao quadrado mais 1. Então, a derivada da h é a derivada de x ao quadrado mais 1, que é 2x, ok? Então, de posse da g' de u e da h' de x, tá? A gente monta, então, esse esquema aqui, né? Essa formulação aqui, que está aqui. Então, a f' de x é a g' aplicada na h de x vezes a h' de x, tá? A g' de x é a g' de u, né, melhor dizendo, é 1 sobre 2 raiz de u, né? E como u é x ao quadrado mais 1, fica 1 sobre, eu estou aplicando na h, a h é a u, né? A h é a x ao quadrado, x ao quadrado mais 1, né? É isso que eu estou substituindo aqui. Então, isso fica 1 sobre 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes a derivada da h, que nós calculamos aqui, né? É 2x. Vezes 2x, né? E aí simplifica o 2 com 2 e fica x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. A segunda solução é aquela que usa essa segunda formulação, tá? Aqui, ok? Essa segunda formulação que está aqui, né? Então, nós temos que definir y igual a f de u igual a g de x, né? Onde a f vai ser a raiz quadrada, a g vai ser x ao quadrado mais 1. É mais ou menos segue aqui o que está aqui, né? Ok? Então, y igual a raiz de u e u é igual a x ao quadrado mais 1, né? A derivada de y em relação a u é a derivada da raiz quadrada de u, que é 1 sobre 2 raiz de u, e a derivada de u em relação a x é a derivada de x ao quadrado mais 1, que é 2x, né? Aqui eu agora substituo por x ao quadrado mais 1, simplifico o 2 com 2 e resulta então na mesma coisa, é óbvio, né? X sobre raiz quadrada, x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, ok? Então são as duas formas, né? As duas possíveis soluções, né? Usando aquelas duas formulações
que a gente mostrou aqui então na definição. Essa é a primeira formulação que foi usada na primeira solução, essa é a segunda formulação que foi usada na segunda solução, ok? Bom, mas acho que não está bom isso ainda não está bom, tá? Eu quero refletir mais sobre a regra da cadeia, tentar entender a estrutura da regra e tentar fazer um esquema, tá? Que vocês consigam raciocinar de uma forma muito mecânica, né? Muito fácil, muito rápida, né? E consigam resolver então rapidamente qualquer problema envolvendo a aplicação da regra da cadeia, né? Então, o que a gente vai mostrar é essa formulação aqui, tá? Vou tentar, que seria interessante vocês assimilarem bem, né? Entenderem bem, assimilarem bem, né? E ter isso sempre em mente, ok? Essa formulação que está aqui, ok? Que é o seguinte, eu estou interessado aqui, né? Essa formulação é para obter a derivada, tá? A derivada da composição da f com a g, que é basicamente f aplicada a g de x. Então eu quero obter a derivada, observe que derivada em relação a x, de f aplicado na g de x. A f é a função de fora e a g é a função de dentro. Porque na composição, quando eu tenho f aplicada a g de x, né, eu aplico a f sobre a g e não o contrário. Então, a g é a de dentro, né, é aquela que é aplicada a x. A f é a de fora, porque ela está sendo aplicada sobre a g. Na composição, se eu faço f composta com a g, f bola g, a g que está mais... não precisa pensar no nome das funções f, g, h. Tem que pensar ali na f bola g, né? A função que está mais à direita é a interna, é a mais interna, a de dentro. A função que está mais à esquerda é a de fora, é a mais externa. Então aqui eu estou interessado em obter a derivada em relação a x da função de fora aplicada na função de dentro. Isso é igual a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, tá? Vezes a derivada da função de dentro. Tá? Então, é só vocês entenderem essa estrutura, ok? Entenderem, pensarem com calma, entenderem essa estrutura, assimilarem ela. Tá? Isso é exatamente a regra da cadeia que eu mostrei ali, não tem nenhuma diferença. Só que eu montei um esquema aqui, que agora nós vamos aplicar ele em exemplos. Vocês vão ver que essa forma de pensar a regra da cadeia, tá, torna tudo bem mais simples. Vamos pensar num exemplo, que é a função y igual a seno aplicado a x ao quadrado, seno de x ao quadrado. Bom, primeira coisa que tem que entender, primeiro que isso aí é a composição de duas funções. Primeira coisa. Tá? Uma função é a função seno, a outra função é a função x ao quadrado. É a parábola, né? A função quadrática. Né? Muito bem. Segundo, entender qual é a função de fora e qual é a função de dentro. Quem está sendo aplicado em quem? É óbvio que a função de fora é o seno de x. E a função de dentro é o x ao quadrado. Então nós temos duas funções. Seno de x e x ao quadrado. Função de fora, seno de x. Função de dentro, x ao quadrado. Então vamos lá. Então nós queremos obter a derivada do seno de x ao quadrado. Função de fora, seno de x. Função de dentro, x ao quadrado. Segundo esse esquema aqui, precisamos obter a derivada da função de fora. Derivada de seno de x é cosseno de x. Cosseno de x, só que em vez de ser x, aplicado na função de dentro. Então, em vez de ser x, é x ao quadrado, aplicada na função de dentro. Vezes a derivada da função de dentro. Ora, se a função de dentro é x ao quadrado, sabe que a derivada é 2x, rearranjando, isso fica então, a derivada de seno de x ao quadrado, então é 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Vamos fazer um segundo exemplo, vamos inverter. No segundo exemplo a gente inverte. A gente simplesmente, em vez de tomar a seno como de fora e a x ao quadrado como de dentro, a gente inverte. Então agora a gente tem y igual a seno de x ao quadrado.
A função de fora é x ao quadrado. A função de dentro é seno de x. Então vamos lá. Queremos então obter a derivada em relação a x de seno de x ao quadrado. Função de dentro, seno de x. Função de fora está aqui, ó. É esse 2 aqui, é o x ao quadrado. Derivada da função de fora. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então é 2 vezes x, só que aplicada na de dentro. Então o x é o quê? É seno de x. Então fica 2 vezes seno de x vezes a derivada da função de dentro, né? Que é a derivada do seno de x, que a gente sabe que é o cosseno de x. E isso, portanto, resulta em 2 seno de x, cosseno de x, que é a derivada, então, de seno de x ao quadrado, ok? Bem, vocês têm que trabalhar bem essa definição aqui, tá? Porque agora, na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai dar vários exemplos, inúmeros exemplos, de aplicação, então, da regra da cadeia, né? Para fortalecer, então, o entendimento, né, de vocês, né? E a gente vai trabalhar muito com essa ideia aqui, nessa forma de entender rapidamente e de rapidamente obter, então, a aplicação da regra da cadeia. Ok, pessoal? Um grande abraço. Tchau.